Amém, irmãos? Vamos para frente aqui, né? Que tem ainda, eu tenho que pregar, não é? E vai ser uma bênção, porque eu quero falar sobre a presença de Deus como arma secreta. Não ficou bonito esse nome aí? A presença de Deus como arma secreta. No domingo passado, eu falei para os irmãos sobre a organização de um exército, ou melhor, do exército hebreu. Vocês lembram disso? Então o exército hebreu era composto por 12 tribos, que era 12 grandes grupos familiares. Esses 12 grupos foram divididos em 4 grupos. 4 grupos com 3 tribos cada uma. Então, eles fizeram uma contagem, direcionado por Deus, e perceberam que existia 603.550 homens acima de 20 anos que poderiam fazer parte do exército. Amém? Lembram disso? Então tinha uma organização para eles se posicionarem como um exército. Então ficava um grande grupo para sul, um grande grupo para o norte, um grande grupo para o oeste, um grande grupo para o leste. De forma que se tivesse a possibilidade de filmar com um drone, nós iríamos perceber o que, irmãos? Uma cruz. Bom, eu falei aqui, o que eles estavam guardando? Mais de 600 mil soldados, estavam guardando o quê? O que eles protegiam? Você lembra o que eles protegiam? O tabernáculo. Exatamente. Eles guardavam o tabernáculo. Eles montavam as suas tendas de frente para o tabernáculo, inclusive de costa para possíveis inimigos, que poderiam chegar para atacá-los. Mas eles sabiam que eles tinham que manter a presença de Deus, que era o tabernáculo. Esse era o foco. Os irmãos lembram disso? Agora, por que eles tinham que fazer isso? Eu disse aqui há poucos minutos atrás que esse tabernáculo foi usado mais de 1 tonelada de ouro, mais de 3 toneladas de prata, além de pedras preciosas. Então, quer dizer, tinha um valor agregado muito alto. Era por isso que os soldados estavam organizadamente de frente para o tabernáculo? É por causa do valor financeiro que carregava? Não. Era por quê? Vamos responder lendo o texto. Olha aí no seu boletim. Êxodo 25, 8 e 9. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Faça tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então, eles não estavam organizadamente de frente para o tabernáculo por conta do valor financeiro que carregava, mas eles estavam organizadamente de frente para o tabernáculo por conta da presença que havia no tabernáculo, que segundo a Bíblia é a habitação de Deus. O Senhor habitava lá. Amém ou não amém? Só que olha que coisa interessante, que maluquice. Apesar de ter muitos soldados preparados, armados, a arca foi roubada. Foi roubada. E o texto que eu quero ler para mostrar para você que a arca foi roubada, não está aí no boletim, porque o texto acaba sendo muito longo, não cabe no boletim. Então eu pus a referência, mas eu vou ler aqui. A referência é 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Então deixa eu te dar uma explicação antes de ler. Bom, o tabernáculo, então, é o lugar de habitação do Senhor. Coloca para mim a imagem. Tem aí a imagem que eu mandei? Será que conseguiram? Isso. Apaga a luz aqui, está meio distorcido, mas nós vamos conseguir ver. Apaga aí a luz do palco. Aí, é o seguinte, irmãos. Dá para perceber que isso aqui é o tabernáculo, certo? Olha para cá, eu vou te dar uma explicação. Não é aula, não. É só para você entender o que eu quero falar. Esse quadrado maior é o tabernáculo. Aqui nesse círculo redondo azul é a pia de bronze, que eu expliquei para os irmãos aqui no momento da oferta. Então, todo esse quadrado maior chama pátio. Pátio externo ou átrio. É o lugar aonde o ofertante trazia o animal para a oferta, por conta de possíveis pecados. Lembram disso? Eu estou pregando nisso já tem tempo. Então o sacerdote recebia esse animal. O ofertante trazia o animal. Onde ele trazia o animal? No pátio externo ou átrio. Aqui
tinha a pia de bronze, onde o animal morto era lavado, para então ser queimado como oferta ao Senhor. Tá certo? Depois tem um quadrado, um retângulo menor ali, você está vendo? Separando dois lugares. Lugar sagrado do Santo dos Santos. Está vendo ali? Então, tudo isso aqui é o tabernáculo. Pode ver lá, ó. Oeste lá em cima, norte, leste, sul, e as tribos que estavam organizadamente protegendo tudo isso aqui que você está vendo. Só que disso tudo, tem uma coisa que é mais valiosa do que tudo que possa existir. Tem muitos utensílios, tem a mesa dos pães, tem o candelabro, tem a pia de bronze, né? Tem tudo, o altar de incenso, mas tem um móvel que é o móvel mais importante. Você sabe qual que é? A Arca da Aliança, que está lá na ponta, lá em cima, você está vendo lá? Ó, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era exatamente o lugar onde a presença de Deus, de forma como fogo, descia sobre aquele lugar. Né? A habitação do Senhor era sobre... Fogo não descia não, o fogo descia sobre a oferta. Só fazendo uma correção. Mas a Arca era a habitação do Senhor. Então... naquele espaço onde está escrito Santo dos Santos, você está vendo ali? Entrava-se naquele compartimento uma vez no ano, só. Só uma vez por ano, porque era o lugar de habitação de Deus. Até aqui tudo bem, gente? Deu para entender? Isso tudo que eu falei é o que está na Bíblia. Volta aqui para mim. Pode deixar essa imagem, mas volta aqui para mim. Então, isso foi assim por anos, décadas, né? Até que chega um momento que esse tabernáculo, tudo que você está vendo aqui, está sob o cuidado de um homem chamado Eli. Eli é o sumo sacerdote. Ele é responsável por acender o candelabro, por colocar os pães para a oferta, por receber a oferta dos homens e mulheres que vinham trazer ali. Ele era o responsável por tudo isso. E ele tinha 2 filhos, que se chamava Ofni e Finéias. Esses 2 eram sacerdotes. Eli era sumo sacerdote. Ofni e Finéias era sacerdote. Até aqui tudo bem, né? Eu vou bem devagar para você entender. Aí, o texto diz que Ofni e Finéias eram filhos maus. Eu já vou ler para você. E Eli deveria corrigir os filhos, mas ele acabava não corrigindo como deveria. Vamos ler o texto. Abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Diz assim, ó: os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate. Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. 4.000 israelitas foram mortos. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló, Siló é uma cidade, e buscaremos a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Isso não era uma coisa comum, tirar a arca da aliança e levar a arca da aliança para a guerra. Mas eles encontraram essa saída. Versículo 4. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. 600.000 homens. É a população de Mauá, resumido em um exército. 600.000 homens gritando. A terra tremeu. Olha a continuação. Os filisteus, ao ouvir o grito, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessa.
Ai de nós, quem nos livrará das mãos dos deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Isso foi o que um general filisteu falou. Versículo 10. Então os filisteus lutaram, Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens. Nunca aconteceu isso. Somado com mais 34 mil soldados hebreus morreram. Nunca tinha acontecido isso. Olha o versículo 11. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então, isso é novo. Primeiro, a arca ter ido para a guerra. É raro. Ao ponto dos soldados, quando vê a arca, começam a gritar. Você consegue imaginar isso? Soldados tudo suado, alguns com sangue, a sensação de derrota. Quando eles olham, vem entrando a arca, sobre os ombros de 4 sacerdotes, marchando junto. Quando a arca vai passando por um corredor como esse, eles vão gritando, como se fosse uma ola de voz. E os soldados lá da frente vão ouvindo o que está acontecendo e vai surgindo o assunto. A arca chegou, Deus chegou, Ele vai lutar em nosso favor. E eles começam então a gritar, ao ponto dos soldados filisteus pensar, agora acabou, só com um grito. Por quê? Porque a presença de Deus chegou. Mas para surpresa deles, o Senhor não se manifestou. É um outro assunto porque o Senhor não se manifestou, que eu não vou entrar aqui para nós não nos prolongarmos. Mas acabou que eles foram derrotados. E não só derrotados, Ofni e Finéias, que eram os sacerdotes que entraram carregando a arca, filhos do sumo sacerdote Eli, que era a autoridade máxima, morreu no campo de batalha. Bom, então agora a arca que sempre, por décadas, esteve sobre a liderança, sobre a tutela, sobre o olhar de 600 mil soldados, agora está na mão dos inimigos. Então agora eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Quem é que está sendo prejudicado? Os soldados que não têm a presença de Deus ou a arca que não tem mais a segurança dos soldados? Deu para entender a pergunta? Quem é que está agora sob risco? A arca que foi levada pelos inimigos, que pode fazer qualquer coisa. Pode enterrar a arca, entre aspas, teoricamente. Pode destruir a arca. Pode urinar na arca. Pode jogar a arca no rio. Pode usar a arca de lixo. Ninguém sabe o que pode fazer com a arca, porque a arca sempre teve sobre o olhar dos soldados, mas agora a arca foi levada. Então agora a pergunta é, quem está sob risco? Quem está sem segurança? A arca que não tem mais o acampamento de 600 mil homens armados, ou 600 mil homens que não têm a presença da arca? Olha que pergunta interessante. É isso que eu quero mostrar para você. Bom, a arca foi levada. Agora não tem mais a presença de Deus. Logo em seguida, olha o que acontece. Agora está aí no seu boletim. Eu vou ler 1 Samuel 4, do 12 ao 22. Naquele mesmo dia, no mesmo dia, um benjamita, que era um homem de uma família, da família dos benjamitas, correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Então, olha, teve grito na levada da arca e teve grito no retorno sem a arca. Mas eram 2 gritos diferentes. Um era grito de guerra, o outro era grito de temor. Olha a continuação. Eli ouviu os gritos e perguntou, o que significa esse tumulto? O homem correu para contar para Eli. Eli tinha 99 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou, o que aconteceu com os meus filhos? O mensageiro respondeu, Israel fugiu
Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. A arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás. Ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que o ajudavam disse: não desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode, que significa a glória se foi de Israel. Olha o tanto de desgraça que aconteceu assim que a arca foi levada. A arca não está mais onde ela deveria. A arca não está mais sobre o olhar dos israelitas, não está mais sobre o cuidado dos israelitas. E o que acontece no mesmo momento que a arca vai? Os filhos do sumo sacerdote foram mortos, os 2 filhos que ele tinha. Ao receber a notícia, ele cai para trás, quebra o pescoço. A nora, ao ouvir que o marido tinha morrido e o sogro tinha morrido, está grávida, entra em trabalho de parto. E no momento, que provavelmente não era o momento esperado, foi antecipado. O menino está nascendo, ela está morrendo, as parteiras tiram o menino, ela morre, está ali ofegante talvez, calma, você vai sobreviver. Ela fala: a glória de Deus foi embora. Esse é o nome do meu filho, a glória. Agora, o nome do meu filho é: não tem glória de Deus em Israel. Ela morre, sobra o menino. Olha o tanto de desgraça. Tem coisa pior, irmãos? Perdeu os filhos, a nora morre, foi uma matança em questão de segundos. Fora que quase 40 mil soldados mortos. Os filisteus dominaram, levaram a arca da aliança. E agora morre o sumo sacerdote, morre os 2 filhos do sumo sacerdote, Ofni e Finéias, morre a nora e morre o neto. Quer dizer, Israel está sem sucessor. Porque o sumo sacerdote era Eli. Os 2 filhos sucederiam. É assim que fala? Sucederia Eli, morreram. Tem o neto. Aí nasce o neto no momento que ninguém esperava. O menininho lá não tem mãe, não tem pai, não tem avô, está desprevenido, descuidado. Tudo por quê? Porque a glória do Senhor se foi. Agora tem um outro texto que eu quero ler para você, esse é um pouco mais curto. Isso é o que aconteceu do lado de cá. Do lado de cá aconteceu isso. E do lado de lá onde a arca está. Porque a arca foi roubada, lembra? Como é que está o ambiente lá? Vamos ler. Olha só. Está aí no seu boletim também. Está em 1 Samuel 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon. Era o deus que os filisteus adoravam. E a puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído, com o rosto em terra. Então imagina, uma imagem, que era o deus que eles serviam, chamado Dagon. Provavelmente uma imagem pesada, algo robusto. Quando eles chegam lá, o que o texto diz aqui? Estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Quer dizer, se prostrou diante do Senhor. Tomaram a Dagon e tornaram a colocar no seu lugar. E, levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e ambas as palmas de suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagon. Quem que fez isso? O próprio Deus. É a presença de Deus a arca. Olha o versículo 6. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os moradores de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas. Olha que loucura. Asdod e os seus termos. Versículo 7. Vendo então os homens de Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus.
Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós com a arca do Deus de Israel? Responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Assim a rodearam com a arca de Deus de Israel. E sucedeu que, desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio sobre aquela cidade com muito grande vexame, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, com hemorroidas nas partes secretas. Não, você está entendendo isso aqui? Eu não vou pedir para você levantar a mão, não, mas quem tem sabe o jeito que é. Porque duas coisas que ninguém fala que tem. É isso aí que o texto está falando, e dinheiro. Imagina, homens de todas as idades, criança, todos do sexo masculino, ficaram com hemorroida. Eu fico pensando que às vezes, pode acender a luz aqui, por favor. Eu fico pensando às vezes, o jeito como Deus trabalha não tem nada a ver com a forma como a gente imagina. Porque Deus podia matar esses homens, fazer qualquer coisa. Deus falou: não vou matar não. Eu vou dar-lhe uma hemorroida. Não, é para desgraçar mesmo a vida do cara. Imagina os homens todos com dificuldade para sentar. Com dificuldade para andar. O que você tem? Hemorroida, e você, hemorroida também. Não, em duas cidades. Primeiro, numa cidade, Asdod. Ele fala: não, leva isso embora, olha o jeito que nós estamos aqui. Aí eles vão tudo levando a arca embora, assim, ó. Aí chega na capital, chamado Gate. Chegando em Gate, todos os homens de todas as idades, de criança até o mais velho, todos com hemorroida. Parece piada isso. Parece que não vai estar escrito isso na Bíblia. Tem algumas versões que é mais cautelosa e chama de tumores. Mas é hemorroida nas partes secretas. É Deus fazendo piada com o pagão, que é os filisteus. Eles, tem outro momento, você já percebeu que nós estamos lendo muitos versículos, que eles querem saber o que tem dentro da arca, porque a arca, ela era oca. E dentro tinha ali uma amostra do pão que choveu no deserto que eles comiam, que era o maná. Tinha as tábuas das leis. Tinha a vara de Arão que floresceu, né? Uma vara. Imagina uma bengala que nasce flor. É a vara de Arão que floresceu. Estava lá dentro. Só que eles não sabiam, eles queriam saber o que tinha dentro. E a Bíblia diz que vinha um mais corajoso, abria e caía para trás. Vinha outro, caía para trás. 70 morreram, só de olhar dentro da arca. Eles iam abrindo e morrendo. E os outros que ficavam aqui, falavam: o que eles estão vendo? Eles foram para o deserto, eles foram para o paraíso, eu quero ver também. Abria, pum, caía para trás. Aí ninguém tinha coragem de pôr a mão na arca, ninguém tinha coragem de ver o que tinha dentro da arca. E foi 70 homens morrendo. Em volta da arca, não dava para chegar na arca. Tinha que pisar em cima de homens para ver. E foi amontoando gente. Então, você vê que interessante. Tinha quantos mil soldados cuidando da arca? 603.550 soldados cuidando da arca. Vigiando a arca. Mas no final, eram os soldados que cuidavam da presença de Deus ou a presença de Deus que cuidava dos soldados? Você vê como é que a coisa é diferente? Você sabe, a gente hoje tirou uma oferta específica. Eu tenho certeza que os irmãos foram generosos, porque nós somos uma igreja de irmãos generosos. Amém, irmãos? Mas você sabe, é uma ilusão você pensar: não, eu estou sustentando essa obra aqui. Eu estou fazendo por onde? Não, é o Senhor que te abençoa. Que o Senhor tem poder para fazer o que Ele bem entender. É uma ilusão quando alguém se vangloria porque os meus filhos servem ao Senhor, eles vão para o culto. Não, é Deus que está fazendo, porque no final não é você que faz algo pela obra, mas é a obra que faz algo por você. Os irmãos lideram célula e tem muitos compromissos. Nós que lideramos célula tem muitos compromissos. Você sabe, uma das coisas que um líder de célula tem que ter para liderar uma célula é compromisso. Responsabilidade, aliança. Líderes de célula ocasionalmente vai fazer a célula com sinusite,
vai fazer a célula de máscara, com gripe, vai fazer a célula com nervo ciático inflamado. Membro, quando tem alguma dessas situações, ele pode até faltar, mas o líder não pode faltar. Compromisso. O líder é dizimista, porque não faz sentido ele estar envolvido numa obra que ele não confia para pôr o dinheiro. Então ele é dizimista, ele participa, ele vem em reuniões, ele tem cultos específicos. No feriado nós vamos para a chácara, mas é uma ilusão achar que ele guarda a presença de Deus. É a presença de Deus que te guarda, meu irmão. Você sabe, a arca, ela exalava, ela tinha o poder de cuidar de todos os soldados, mas todos os soldados não tinham poder para cuidar de uma arca. A arca foi roubada. Aí, lá no acampamento dos hebreus, desgraça. Pai morre, filho morre, neto nasce na hora errada, a mãe morre. Imagina a cabeça desse menino. Nasceu no dia que o pai morreu, o vô morreu, a mãe morreu. E o nome dele? O nome dele é Acabou a Glória de Deus. E cabote, a glória de Deus acabou. Imagina a cabeça desse menino. Quer dizer, ele nasceu no pior dia que podia. E qual foi o dia que ele nasceu? O dia que a glória de Deus se foi. Quer dizer, a glória foi embora, a presença de Deus foi embora. Acabou, deu tudo errado. Mas e para onde a glória de Deus foi? Que é lá no meio dos filisteus. O Senhor está lá e ninguém tem poder para tocar a glória de Deus. Nem política, nem político, nem dinheiro, nem dólar, nem presidente, nem nada tem poder para tocar a glória de Deus. Portanto, irmãos, não é nós que mantemos a obra, é a obra que nos mantém. Não é nós que mantemos a presença de Deus, é a presença de Deus que nos mantém. É o Senhor que faz você prosperar. Não pense que é o seu muito trabalho. É lógico que tem o lugar do trabalho. Ninguém vai prosperar se não trabalhar. Mas tem muita gente trabalhando muito e não prosperando. Tem outras pessoas que trabalham e o Senhor faz prosperar. Tem muitos homens que não traem a esposa, mas o casamento está acabando. Então quer dizer, não é fruto de um comportamento. Nós, filhos de Deus, não somos abençoados por conta de um comportamento. Nós somos abençoados por conta de nós contermos a Deus. É como uma luva. Nesse tempo de frio, alguém está com luva aí? Alguém tem luva? Você já viu aquela luva que as enfermeiras usam? De latex, plástico, sei lá, uma borracha? Ela fica numa caixa, quando elas puxam não tem forma nenhuma. Está toda, às vezes tem até que assoprar, bater, fazer alguma coisa. Pega assim, não tem forma, mas quando elas põem a mão, aí aquela luva tem a forma da mão. É a mesma coisa eu e você na presença de Deus. Sem a presença de Deus nós somos luvas vazias, sem forma nenhuma. Mas quando a presença de Deus entra, aí você tem poder. Aí é uma loucura, se a luva pudesse pensar, ela fala assim, olha como eu sou forte, eu pego, eu seguro, olha o poder que eu tenho, eu faço um cirurgião fazer uma cirurgia bem feita. Você? Como assim você? Tem nada a ver com você, tem a ver com a mão que está dentro. Imagina a mangueira. Olha como eu tenho poder para trazer a água, para lavar a calçada. A mangueira tem poder? Não, não é a mangueira que tem poder. É do mesmo jeito eu e você. Imagina se o vaso falar para a rosa que ele é mais bonito que a flor. Perdeu o sentido, porque o vaso é para conter a flor. Mas ele não pode ser mais importante do que o que contém. Portanto, irmãos, não é eu e você, é o que está dentro de mim e de você. O culto do amigo, eu vou chamar alguém. Ah, não, eu não consigo. Não mesmo. Porque você é luva de borracha. Mas lembre-se, tem alguém poderoso inserido em você e você inserido nele. Ao ponto de se tornar como um amalgamado. É que tinha aquele produto que ia no dente, lembra? Para fazer a obturação, que era o amálgama. Misturava o Durepox.
Você já mexeu com Durepox? É duas massinhas. Uma branca e uma cinza. Elas sozinhas não tem poder, mas aí você mistura, aí você coloca, daqui a pouco ela endurece ao ponto de se tornar uma coisa só. E você não consegue mais tirar uma da outra. É assim você com o Senhor. Portanto, meu irmão, o mais importante do que qualquer coisa que possa existir é a presença de Deus na sua vida. É a presença do Senhor no seu lar, na sua casa. E isso deve ser mantido. Olha o que o texto diz lá em Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Portanto, é o Senhor. Esse texto não está no boletim, eu coloquei agora de manhã. Você pode anotar aí, Salmo 127, versículo 1 e 2. Portanto, é o Senhor quem nos mantém, irmãos. Eu queria, em nome de Jesus, declarar. Você talvez não tenha o Senhor ainda no seu acampamento, na sua casa. Que hoje você possa falar para o Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha casa. Entra no meu acampamento. Entra no meu acampamento. Entra na minha casa, entra no meu casamento. Porque é Ele que tem todo o poder. Não é você, não é a sua educação, não é o seu bom trato, não. É o Senhor que tem poder. Amém, irmãos? Queria que você ficasse de pé. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.